do agravo de instrumento. Texto e narração de Letícia Marques Padilha. Ao longo do procedimento são praticados diversos atos pelo magistrado. Alguns por não recepcionar conteúdo decisório relevante, despachos, pouco interesse despertam as partes. Outros pelo fato de oferecerem vantagem para um dos litigantes e naturalmente prejuízo ao concorrente, merecem maior atenção, interlocutórias e sentenças. Sempre atento ao interesse privado das partes, mas sem olvidar da necessidade de se alcançar um processo efetivo, o direito enfrenta um dilema, ou se limitam os recursos, intentando-se maior efetividade, embora aceitando um risco maior de erro, ou se permite a ampla impugnação como medida de maior justiça, admitindo-se o risco de prejuízo ao ideal da duração razoável. No modelo do CPC 2015, ao contrário do CPC de 73, consagra-se o princípio de que as interlocutórias são irrecorríveis. Nem todas as interlocutórias admitem imediato enfrentamento recursal. A maior parte das decisões apenas poderá ser atacada após a prolação da futura sentença, caso a parte prejudicada em momento futuro assim deseje. O novo CPC, rompendo com a tradição, não recepcionou o agravo retido. Somente admitiu a interposição do agravo de instrumento, em hipóteses expressamente previstas em lei. A contrapartida para a eliminação do agravo retido é a ausência de preclusão para as decisões interlocutórias proferidas antes da sentença que não ficam acobertadas pela preclusão, podendo ser impugnadas pela parte em preliminar nas razões ou nas contrarrazões de apelação. O CPC 2015 apresenta um rol taxativo de hipóteses de cabimento da interposição do recurso de agravo de instrumento. Inciso 1º, tutelas provisórias. Inciso 2º, mérito do processo. Inciso 3º, rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Inciso 4º, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inciso 5º, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Inciso 6º, exibição ou posse de documento ou coisa. Inciso 7º, exclusão de litisconsorte. Inciso 8º, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio. Inciso 9º, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Inciso 10º, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. Inciso 11º, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1º. Inciso 12º, vetado. Inciso 13º, outros casos expressamente referidos em lei. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Dessa forma, deve o jurisdicionado encaixar seu recurso numa das hipóteses do rol taxativo, sob pena de não ter seu recurso conhecido. O rol trazido pelo CPC 2015, como já dito, é taxativo, numerus clausus, resgatando a sistemática adotada pelo CPC de 39. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente por meio de petição com os seguintes requisitos. Inciso 1º, os nomes das partes. Inciso 2º, a exposição do fato e do direito. Inciso 3º, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. E inciso 4º, o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. A petição de agravo de instrumento será instruída obrigatoriamente com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado, com declaração de inexistência de qualquer dos documentos obrigatórios feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal, e facultativamente com outras peças que o agravante reputar úteis. Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais. No prazo do recurso, o agravo será interposto por, inciso 1º, protocolo realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo. Inciso 2º, protocolo realizado na própria comarca, seção ou subseção judiciárias.
Aqui uma novidade trazida pelo CPC 2015. Autoriza o agravante a interpor o recurso na própria comarca, contando com o Poder Judiciário para remessa ao tribunal. Uma medida realizada em nome do acesso à justiça e que beneficia os litigantes residentes longe da sede dos tribunais. Inciso 3º. Postagem sob registro com aviso de recebimento. Inciso 4º. Transmissão de dados tipo facsímile nos termos da lei. Nesse caso, as peças devem ser juntadas no momento de protocolo da petição original. Inciso 5º. Outra forma prevista em lei. Na falta de cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Em caso de processo eletrônico, dispensam-se as peças obrigatórias do agravo de instrumento, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. O agravo de instrumento faculta a retratação pelo juízo ad quo. Para instrumentalizá-la, cumpre o agravante, no prazo de 3 dias, a contar da interposição, informá-lo da interposição do recurso. Nesta oportunidade, deve ser juntada aos autos do processo cópia da petição do agravo de instrumento e do comprovante de sua interposição, assim como a relação dos documentos que instruíram o recurso. Não há necessidade de juntada de todas as peças que instruíram o recurso, pela razão de que elas já se encontram nos autos. Contenta-se o sistema com a mera indicação. Em caso de não ciência da parte contrária, no caso do agravado acerca da interposição do recurso, o descumprimento de tal exigência, desde que arguido e provado pelo agravado, importa a inadmissibilidade do agravo de instrumento. Ocorrendo a retratação, o agravo é declarado prejudicado, podendo o recorrido agravar da nova decisão. Quando os autos forem eletrônicos, o CPC 2015 dispensa o agravante de postular a juntada, pois garantido o acesso online a todos os atos do processo. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos 3º e 4º, o relator, no prazo de 5 dias, inciso 1º, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Inciso 2º, ordenará a intimação do agravado pessoalmente por carta com aviso de recebimento quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado para que responda no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Inciso 3º, determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 dias. Ultimadas tais providências, o relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 mês da intimação do agravado. Bom, chegamos ao fim deste episódio. Até o próximo!